Podcast Direto ao Ponto especial de verão. Oferecimento CEA Grupo Equatorial. Pelo futuro, todo dia. E Corsã. A Corsã cuida da água, você curte com consciência e juntos vamos viver um verão 360 graus. A badalação do litoral do Rio Grande do Sul já é conhecida. Assim como todos os anos, as praias ficam repletas de veranistas de todas as partes do estado. Por outro lado, outras visitantes também sempre dão as caras nessa época do ano: as águas-vivas. Diferentemente dos anos anteriores, nesta temporada, o litoral sul teve o maior registro de casos de queimaduras causadas pelo animal em comparação com o litoral norte. Isso segundo informações do próprio Corpo de Bombeiros. Marcada por diversas cores, as águas-vivas são reconhecidas pelo seu formato gelatinoso e pelos tentáculos que liberam toxinas nada agradáveis. No Direto ao Ponto de hoje, conversamos com o tenente-coronel e coordenador da Operação Verão, Isandré Antunes. Ele explicou os principais motivos do aparecimento do animal no litoral, além de dicas e cuidados aos veranistas caso tenham contato com alguma água-viva. Eu sou Arthur Ruschel. Fiquem com a gente. Tenente Coronel Antunes, muito obrigado pela tua disponibilidade por estar atendendo direto ao ponto. É um prazer conversar com o senhor. O prazer é todo meu. Uma saudação estar no teu programa aí também e a todos os teus ouvintes, né, a tua audiência qualificada. Esperemos esclarecer alguns pontos aí e passar algumas recomendações para a população. Coronel, a gente já havia conversado um pouco antes de iniciarmos a nossa entrevista. Parece que é evidente que o número de casos muito comum de águas-vivas no litoral gaúcho, diferente do ano passado, parece que deu uma decaída. É isso mesmo? O senhor podia comentar para nós como está o cenário atualmente? Muito bem. Realmente, nós tivemos aí, na verdade, um equilíbrio, né, com a temporada passada, em razão da pandemia. Daí é importante nós descrevermos os diferentes cenários que nós tivemos na operação passada com esta operação. Durante a Operação Verão, que nós chamamos de quarta operação, nós tivemos alguns fechamentos de balneários, tá? Algumas restrições de aglomeração das pessoas na faixa de areia, o que faziam com que as pessoas só tinham uma alternativa de entrar na água, tá? Porque não poderiam ficar condensadas na faixa de areia. E isso aumentou a exposição, então, das pessoas em razão tanto para número de prevenções, para situações de emergências aquáticas e lesões de águas-vivas, o que ela deu, então, um número um pouquinho maior, não comparado com 2019, nós tivemos um ano totalmente atípico, com grande presença maciça mesmo, deste animal na beira-mar. E é importante ressaltar, então, nós tivemos, na temporada passada, né, um fluxo maior de pessoas para a água, o que é importante salientar que no verão as águas-vivas têm uma presença mais maciça na nossa orla, tá? Por questões aí já que nós podemos chamar aí já enfim, né, biológicas desse animal. Agora, nesta temporada, nós tivemos liberação das praias, então, um grande fluxo de pessoas aí ocupando a faixa de areia, porém, também em razão de uma temperatura da água mais baixa, nós tivemos uma diminuição de banhistas neste período, né? Principalmente durante a semana, o que acaba contabilizando e mantendo o equilíbrio. Nos finais de semana, obviamente, com o maior fluxo de banhistas, as águas-vivas estão presentes no nosso litoral da mesma forma que estavam na temporada passada, porém, durante a semana, nós temos menos banhistas, que acabam aumentando no final de semana, e aí aumenta também o contato com este animal, tendo lesões reportadas para os guarda-vidas. Então, nós estamos praticamente com o mesmo número do ano passado, né, comparados de forma linear. O que é preciso entender é que nós tivemos menos banhistas, então, de forma geral. Coronel, como o senhor mencionaste mesmo, com relação à temporada passada, a gente teve vamos dizer assim, uma equidade entre os casos, né? Mas também muito mais porque hoje, nessa temporada,
as pessoas estão querendo ficar mais na faixa de areia por não poderem, em temporadas passadas, por causa da Covid-19, aproveitar a orla, a faixa de areia e tudo mais, né? Mas quais são os casos da experiência que o senhor tem já com a Operação Verão? Quais são as praias hoje que atualmente vocês concentram mais os casos de queimaduras de água-vivas e relatam problemas do nosso litoral? Muito bem. Nós temos, então, dois fenômenos a considerar nesse processo aí. Primeiro é fluxo de pessoas. Então, as praias mais populosas, como Torres, Capão da Canoa e Tramandaí, vão ser as que têm maior incidência de lesões por águas-vivas, por ter um maior número de banhistas. Então, isso é um fato, né, que nós monitoramos e temos esses reportes, então. Né? Agora, o que nos surpreendeu neste ano, e aí é um fato que nós estamos estudando junto até com o Seclimar, né, também com centros de oceanografia, né, que é o litoral sul, que nós tivemos uma alta incidência de águas-vivas e lesões lá naquele local, o que mostrou um maior número da presença deste animal naquela região, inclusive com caravelas portuguesas, né, que é um outro tipo de água-viva, mais tóxica, com maior concentração, tá? Então, de toxina ali, e com maior potencial de lesão também. Então, nós tivemos este fenômeno no litoral sul com maior incidência, inclusive, do que no litoral norte, proporcionalmente. Nós estamos abrangendo quais praias mesmo ali no litoral sul? Se o senhor poderia lembrar para nossos ouvintes? Perfeito. O litoral sul compreende ali Cassino, Hermenegildo, São José do Norte, que nós chamamos de Mar Grosso, e ainda o Chuí. Todos estes balneários, né, de Costa Salgada, os últimos, né, do nosso litoral brasileiro, né, compõem o litoral sul. Então, é uma vasta extensão. E detalhe importante, o nosso litoral tem cerca de 560 quilômetros, né? 560 quilômetros de mar aberto, né, balneável e com presença de público. E nesses casos, Tenente Coronel Antunes, nessa parte da incidência de casos, como o senhor mencionaste, no litoral norte já não existe mais tantos casos de água-vivas, mas no litoral sul, sim. Então, é claro, a população não deve baixar a guarda, né, com relação aos casos de águas-vivas. Quais os sintomas, Coronel, que o senhor gostaria de elencar aqui para a população ficar a postas e já analisarem, né, os sintomas que no contato com esse animal pode gerar e também os cuidados que vocês do Corpo de Bombeiro costumam passar para a população? Perfeito, a tua intervenção é extremamente oportuna. Por quê? Porque o animal ele está no habitat dele. Quem entra nesse habitat é o ser humano. Então, é preciso que as pessoas entendam, primeiramente, que as águas-vivas estão ali. E o segundo ponto, elas não são agressivas, elas não querem atacar, elas não têm controle, né, da sua locomoção para onde é que elas vão, elas seguem, né, o fluxo do mar. Então, é importante, então, algumas observações com relação à água-viva. Ela machuca, ela lesiona mesmo na areia. Então, quando nós presenciarmos uma água-viva, que é gelatinosa, ou uma caravela portuguesa, que é azulzinha, parece uma bexiguinha, né? Balãozinho inflável na cor azul ou mais arroxeada, na faixa de areia, significa que tem a presença dela dentro d'água, ali com maior frequência. E eu não posso brincar ou manejar este animal mesmo na faixa de areia, que ele lesiona mesmo morto, certo? Os tentáculos deles ali, né, possuem ali nematocitos e eles produzem toxina e machucam mesmo mortos. Então, é importante que os pais orientem dentro d'água. Este animal, ele produz uma lesão que ela dá o mesmo sintoma como se nós estivéssemos com uma queimadura, mas não é uma queimadura, é uma intoxicação. Então, ele produz uma ardência aguda. Tá? Então, no menor sensação desta ardência, sensação de queimação, saia imediatamente da água, tá? Porque ela pode produzir outras lesões e outros efeitos individuais em cada pessoa. Então, saia da água, procure imediatamente uma guarita com os guarda-vidas, que eles vão utilizar vinagre para interromper o processo, né, da intoxicação e diminuir a dor, com o vinagre. Né? E vão dar outras recomendações. Tá?
Pode refrescar, diminuir a dor com água do mar também, mas não água clorada, água da torneira, porque o cloro ele intensifica a ação da toxina. Então, aquele gelo também, né? Se for utilizar gelo, colocar o gelo dentro de um saco plástico para evitar o contato do cloro direto na pele, né? Então vai reduzir a dor ali também. O guarda-vidas vai tomar outra medida, além do socorro desta vítima. Ele vai sinalizar o local com uma bandeira roxa. E aí sinalizando para quê? Para que outras pessoas também não se machuquem. E aí vai a terceira dica. Quando você estiver percorrendo pela praia e já localizar, se deparar com uma bandeira roxa, lilás e tal, desenho de uma água-viva ali, tá? Que é uma medusa cheia de tentáculos, não entre naquele local, porque ele já está indicando a presença da água-viva, infestação de água-viva naquele ponto. Trazendo o ponto que o senhor mencionaste antes, coronel, a questão das incidências está sendo maior no litoral sul do que do litoral norte. O senhor disse que estão em contato com o Seclimar da URGS, né, para essa parte de entender por que vocês conseguiram chegar já a algumas conclusões relacionadas a por que a gente está tendo incidência maior no litoral sul do que no litoral norte? Perfeito. A informação que nós obtivemos desses órgãos, tanto de FURG quanto de Seclimar, foram as alterações de corrente, principalmente das questões das correntes frias, que vêm das Malvinas, e da corrente brasileira, que é a corrente norte, uma alteração muito significativa durante esta temporada. Aí são, muito também decorrente, obviamente, dos efeitos do Laninha, né? Então, que altera toda a questão climática, tá? Como a gente diz, a questão ambiental é toda interligada, mas é importante dizer que este animal ele sempre vai estar presente na nossa água, e aí o pessoal deve observar as recomendações do guarda-vidas, que vão estar monitorando e informando a presença dele em maior ou menor quantidade naquele ponto para o banho, tá? Das pessoas que recorrem ao litoral para o lazer. E uma última pergunta, então, Tenente Coronel, sobre a questão de, claro, um recado que o senhor queira deixar para os nossos veranistas, os banhistas que vão frequentar o litoral gaúcho ainda no resto desse verão, né? Com relação, é claro, as águas-vivas, elas estão ali, elas fazem parte do nosso litoral, mas com a ajuda dos guarda-vidas, com os cuidados adequados, principalmente os cuidados de pais e com as suas crianças, né, que não venham a brincar com o animal dentro da água ou fora dela. Que recado que o senhor gostaria de deixar para os veranistas agora, para que aqueles que já estão no litoral e aqueles que ainda não tiraram suas merecidas férias e pretendem se dirigir ao litoral para aproveitar um pouco do mar que o litoral do Rio Grande do Sul tem para oferecer? Perfeito. A primeira e principal dica é procure um local que tenha a presença do guarda-vidas, o serviço instalado, com a bandeira, área delimitada para banho, e se for entrar na água, se concentre nesta área balizada, porque ali o guarda-vidas pode ver, e se ele pode enxergar o banhista, ele pode também protegê-lo. E não perca o contato visual com as suas crianças, porque todas as nossas recomendações agora, que nós acabamos de passar, estão atreladas a este controle. Porque se o pai e a mãe perder contato visual com a criança, primeiro ele vai perder, que é o maior número que nós tivemos hoje, é a incidência de crianças que foram perdidas pelos pais. Então, pode acontecer este fenômeno e alguma tragédia relacionada a isso. E também ela, fora do contato visual, ela pode brincar ali de forma inadvertida com o animal sem saber que está correndo um perigo, né? Então, manter o contato visual protege e preserva a criança de todos esses perigos aí adicionais na nossa beira-mar. E, claro, aproveitar um pouco do mar, porque ninguém é de ferro, né, Tenente? E assim, é sempre bom a gente se refrescar um pouquinho no litoral gaúcho, né? Perfeito. O mar está aí, o nosso mar não é aquele mais bonito, mais agradável para o lazer, para a prática de natação, mas ele refresca, né? Então, dá para utilizar ele sim, com toda a responsabilidade, todo cuidado, e realmente aí voltar para casa com segurança, ainda mais que nós temos aí festividades pela frente, carnaval, e voltar só com memórias boas, né? Esse foi mais um Direto ao Ponto. Se você perdeu algum episódio, é só voltar no site do Correio do Povo na aba Podcasts. A apresentação foi de Arthur Ruschel e a edição de som de Aleph Alencar. Até mais!